Então, da parte da questão 18, né? A partir da 18. Mas eu queria comentar a questão do acento grave aqui. Aí, Eudes, tranquilo? O acento grave é antes do pronome possessivo, né, pessoal? Antes do sua. Vamos lá, então. Seu, sua, seus, suas. Vejamos aqui o seguinte, turma. Quando eu digo refiro-me à sua ideia. Vamos então voltar aqui. Refiro-me à sua ideia. O que vai acontecer aqui nessa frase, turma? Refiro-me à sua ideia. Enfim, quem se refere a algo ou se refere a alguém, não é isso? Então a gente tem aqui dois As, ó. São dois As. Sua ideia, porém, pessoal, tem um artigo facultativo. Vamos fazer uma frase aqui com sua ideia. Como é que ficaria a frase, pessoal? Eu posso dizer que sua ideia é ótima, sem artigo, ou eu posso colocar um artigo e dizer o seguinte: a sua ideia é ótima. Então a gente percebe que antes de pronome possessivo que acompanha substantivo, o artigo é facultativo. Logo aqui o acento grave, então, será facultativo. Tá? Agora, aproveitando a mesma construção, se eu dissesse refiro-me a suas ideias, o acento grave seria obrigatório, facultativo ou proibido, pessoal? Refiro-me a suas ideias. Proibido, o pessoal sabe, né? Aquele velho adágio, né? O pessoal repete assim, olha, no singular, nome, no plural, acento nem a pau, se usar vai se dar mal, né? Mas o seu examinador, ele não quer saber muito dessa conversa, não. Ele quer saber assim, ó, por exemplo, o acento grave é proibido devido à proibição do uso de artigo, devido à proibição do uso de preposição, devido à ausência do uso de preposição, devido à ausência do artigo. E aí, quem é que está ausente aqui, pessoal? Quem se refere a. Se eu fosse colocar um artigo aqui, qual seria o artigo antes de suas? O artigo as. Uma vez que a gente não enxerga aqui a letra S, significa que o as está ausente, ó. Uma vez o artigo ausente, não haverá acento aqui, tá, pessoal? Então, nesse caso, não se usa acento mesmo, o acento é proibido. Realmente, se o as estiver no singular e o termo seguinte no plural, você não vai colocar acento nem a pau, né? Vamos a uma outra possibilidade. Se eu dissesse ainda, refiro-me às suas ideias. O acento grave agora seria obrigatório ou facultativo, turma? Pensa comigo aí. Refiro-me às suas ideias. Vamos fazer a análise aqui. Vai ver o seguinte, quem que se refere a algo. Preposição a está aqui firme e forte. O artigo está presente ou ausente, pessoal? Se você enxergar a letra S, significa que o artigo está ausente aqui, ó. Perdão, presente. O Szinho está aqui, o artigo está presente. Então, o acento grave é obrigatório ou facultativo, turma? Obrigatório ou facultativo agora? Obrigatório. Você tem que colocar um acento grave. Ah, mas eu decorei que antes de pronome possessivo a crase é facultativa. Então, você decorou aí uma coisa meio esquisita. O que você tem que entender? Pronome possessivo que acompanha substantivo, o artigo é facultativo. Eu posso usar ou não. E nesse caso eu estou usando o artigo aqui, ele apareceu, marcou presença com a letra S, então a fusão é obrigatória. Você tem que fazer a fusão dos dois, o acento grave é obrigatório. Não é facultativo, não. Vou até puxar uma seta aqui para você, ó, para dizer que nesse caso o acento é obrigatório. Bora escrever isso aqui em algum lugar, puxar a seta para lá. Olha lá. Esse acento aqui, ele é obrigatório. OBR de obrigatório, tá? Não é facultativo, não. E só para a gente terminar, refiro-me à sua ideia, refiro às suas ideias. Vou colocar aqui o seguinte, refiro-me, vamos ver essa daqui, a seu projeto. Refiro-me a seu projeto. Acento grave, só para ver o naipe aqui do raciocínio do candidato. Como é que é? Refiro-me a seu projeto. O acento grave é facultativo, porque tem-se aí um pronome possessivo que acompanha substantivo. Certo ou errado, gente? É facultativo aqui? Está errado, porque o a que você tem aqui é apenas uma preposição do verbo referir-se, né? Quem se refere a alguma coisa. Porém, seu projeto é termo masculino. E se houvesse artigo, qual seria ele? O ou, cara. Se eu não tenho o ou aqui, está vaga a posição do artigo. Esse a é só uma preposição. Casada ou solteira, pessoal? Solteiríssima. Ela não está casada com outro a. Então você não vai colocar acento grave aqui de jeito algum. É proibido o acento. Nada de colocar acento aqui.
tá bom? Então, muito cuidado com o pronome possessivo, tá, gente? Um outro caso também seria o fato de a gente usar um verbo que nem pede preposição. Um verbo que nem pede preposição, não haverá a menor chance de haver acento grave, tá? Por exemplo, se eu dissesse que eu admiro a sua ideia, o acento grave é facultativo ou é proibido, turma? Admiro a sua ideia. Pensa aí, admiro a sua ideia. Aprecio a sua ideia. Ou qualquer outro verbo que não pedisse preposição. Pensa lá. Haveria acento grave, turma? Mas não é pronome possessivo? Eu não decorei que crase é facultativa antes de pronome possessivo? Como é que ficaria agora a minha cara se eu tivesse dito a você que a crase é facultativa com pronome possessivo? Nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente tem que analisar o caso concreto. Quando eu digo elogio a sua ideia, eu admiro a sua ideia, eu aprecio a sua ideia, vou colocar aqui para você, ó. Aprecio a sua ideia. Aprecio a sua ideia. Turma, veja bem, o artigo é facultativo antes de pronome possessivo. O artigo é facultativo. Tanto é que eu posso até retirar esse artigo aqui e não vai dar nada. Como é que ficaria a frase? Aprecio sua ideia. O artigo é facultativo, tá? Agora, o que é proibido nesse caso aqui? O que não existe aqui, pessoal? Preposição. Uma vez que o verbo apreciar é verbo transitivo direto, pede complemento direto, ou seja, complemento sem preposição, aí objeto direto. Não vai haver acento grave aqui de jeito algum, tá? Então, a crase tende a ser facultativa nesses três casos, com até, com o que mais? Nome de mulher, tratamento comum, e pronome possessivo. Adjetivo, que é esse pronome possessivo que acompanha o substantivo, estando ele no singular, a crase pode ser facultativa. Você vai ter que analisar cada situação, é uma situação específica. Olha aqui, ó, o acento facultativo aqui, no primeiro caso, né? Facultativo, porque o artigo é facultativo. Bom, fechamos então a explicação aí, já a gente vai falar sobre crase, ela vai aparecer, vai desmanchar aí um item após o outro. Vamos lá, questão 18. Sem prejuízo do sentido do texto. Vamos lá para a questão 18 aqui, ó. Olho na tela. Aí eu desapareço aqui, fica só a tela ali. Vamos lá, número 18. Sem prejuízo do sentido do texto, o termo destarte poderia ser substituído por contudo ou todavia. Não precisa nem ler o texto, né, gente? Destarte é a mesma coisa de portanto. Puxa uma setinha aí, destarte. Escreva aí, portanto, é conclusivo. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, destarte, é tudo conclusivo. E o contudo e o todavia dão ideia de quê, pessoal? De oposição, né? De adversidade. É o caso do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, né? Todavia, não obstante. Essas estruturas aí podem dar ideia de adversidade. Lembrando que o não obstante joga em dois times, no time das concessivas e joga também no time das adversativas, tá? Questão 18 errada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você tem que memorizar as conjunções para valer mesmo, tá? Bora lá para a questão de número 19 agora. Vou colocar aqui. Isso. Daqui para frente a correção vai começar a fluir um pouquinho mais, porque eu já comentei os tópicos essenciais aí, e a gente vai só conferindo o ciclo de informações. Vamos lá, questão de número 16, 17, 18, 19. Vamos para 19 agora. 19 diz aí o seguinte. Questão 19. Mais que impor respeito, o judiciário deve se impor o respeito. As expressões impor o respeito e se impor o respeito estão sendo empregadas em sentido equivalente, pessoal, com significado equivalente, sinônimas? Não. Impor respeito, quem impõe algo, impõe respeito. E se impor o respeito significa que alguém vai impor respeito a quem? A si próprio. Olha o pronome reflexivo aqui, ó. Se impor o respeito a si mesmo. Mais que impor respeito, o judiciário tem que impor o respeito e impor a quem, pessoal? A si próprio, a si mesmo. Esse se aí é pronome reflexivo, ele é o objeto indireto reflexivo, tá? Quem impõe algo, o respeito, objeto direto, a alguém. A quem? A si mesmo. Esse se aqui ele é objeto indireto reflexivo. A ação volta para o judiciário. Ele pratica a ação de impor o respeito a alguém. E esse alguém é ele mesmo. Então, pronome reflexivo, tá? Então, é errada a questão 19. Tranquilo isso, turma? É muito comum o examinador dizer o seguinte, ó. A partícula C é complemento da forma verbal impor.
certo. Quem impõe, impõe algo, o respeito, e impõe a alguém, a si próprio, a si mesmo. Esse ser aqui, então, seria objeto indireto reflexivo, tá? Complemento verbal. Outra perguntinha que já vi em prova também é dizer que esse ser aqui, turma, dizer que esse ser, por exemplo, indica reflexivização do processo verbal. Ora, o que é reflexivização do processo verbal? Quando o sujeito pratica a ação e a ação volta para ele. Quando eu falo assim, o acusado entregou-se à polícia, o suspeito entregou-se. Ele entregou quem, pessoal? A si mesmo. Então a ação volta para quem a pratica, isso aí é o processo de reflexivização do processo verbal, né? Da ação verbal, aliás. Bom, nós temos aí regência e crase. Vamos falar um pouquinho sobre regência e crase. Aqui a gente tem a tabelinha da crase. Você não tem que saber 30 regras de crase, casos obrigatórios, proibidos e facultativos, não. Você só tem que saber duas coisinhas. Eudes, centraliza pra gente aí, obrigado. Olha só, a crase nada mais é do que fusão, tá? Coloca na sua cabeça aí que crase não é aquele acento. Crase do grego significa mistura. Palavrinha do grego significa fusão, junção, união, tá? Mistura, fusão, isso é crase. O acento é só chamado de acento o quê, pessoal? Para dizer que houve a fusão. Agora, fusão de quem com quem? O primeiro A vai ser sempre o quê, turma? Preposição, que pode ser exigida por verbo, é o caso aqui, ó, quem se refere a alguém, ou pode ser essa preposição exigida por nome. Um nome também pode pedir preposição, um nome homenagem. A gente deu alguns exemplos aí. Então, sempre você vai ter o primeiro A como preposição. O segundo A pode ser artigo, definido feminino, que acompanha substantivo. O segundo A ainda pode ser a vogal inicial dos pronomes aquele, aquela, aquilo, ou aqueles, aquelas e aquilo, tá? E há uma situação em que o segundo A pode ser ainda pronome de relativo, o a qual ou as quais, e pode ser um pronome demonstrativo, a ou as. Pronome que substitui aí substantivo, chamado de pronome demonstrativo. O CESP tem chamado esse A de artigo. Nas últimas provas de 2017 para cá, ele não tem chamado de pronome demonstrativo. Mas a maioria das gramáticas seguem a linha de dizer que esse A ou as é um pronome demonstrativo. Vou só colocar uma frase aqui, por exemplo, turma. Quando eu falo que esta história é igual a que contaste. A história é igual a que contaste ontem. Contou uma história de novo, é a mesma história que você contou? Não, essa aqui é a história diferente. Não, essa história é igual a que contaste ontem. Pessoal, esse azinho aqui tem acento grave? Tem? Essa história é igual a que contaste? Será que a gente tem acento grave aqui? Bom, vamos lá o caminho. Você só vai fazer o seguinte, você vai procurar dois As aqui. Se você achar dois As, você vai colocar o acento grave. Primeiro A que você vai procurar é a preposição. Quem é igual, pessoal? É igual a alguma coisa. Quem rege a preposição é a palavra igual, um adjetivo. Quem é igual, igual a. Beleza, já tenho 50% da crase aqui. Eu tenho que achar o segundo A. Existe um segundo A aqui, turma? Sim ou não? A história é igual a... Aqui que ela é igual? A história que o quê? Que contaste. Só que o nome história não está explícito. Então esse Azinho que você tem aqui, ele deveria ser chamado de quê, pessoal? De pronome que substitui o substantivo, pronome substantivo. Ou seja, um pronome demonstrativo substantivo. Esse A seria pronome. O que o CESP tem feito? A lambança que ele tem feito nas provas de 2017 para cá. Ele tem dito assim, justifica-se o emprego do acento grave devido à fusão, à junção, à contração, chame lá como ele quiser, a contração de preposição a exigida pelo termo igual, a junção da preposição, a contração da preposição a com o artigo que acompanha o nome subentendido, história. Certo ou errado, moçada? O que você diria? Que isso aqui é um artigo ou que isso daqui é um pronome? Se você pegar 10 gramáticas, as 10 vão falar que é pronome. Mas se você pegar 10 provas do CESP de 2017 para cá, ele tem chamado esse A de quê, pessoal? De artigo, que é uma aberração linguística, com substantivo implícito. É o que o CESP fala. Um artigo que acompanha o substantivo implícito. Né? Implícito.
Aí você tem que decidir o que você quer da sua vida. Se você quer acertar a questão, ou se você quer, né, doutrinar lá a banca e dizer não, que a gramática normativa tradicional fala que é pronome. Eu sei que é pronome, mas o CESP tem chamado de artigo com substantivo implícito. Isso aqui é CESP. Se ele disser isso, você vai marcar certo ou errado? Certo. Marque certo. Beleza? Agora, que é um pronome, é um pronome. É um pronome, é um pronome. Né? Eu não seria doido de falar assim, não, eu vou marcar errado e vou entrar com recurso. Né? Ninguém tem entrado com recurso, pelo menos, tem passado despercebidamente, ou se entrou com recurso, o CEF não tem acatado esse tipo de construção aqui. Mas é o que o CEF tem falado aqui, sobre esse azinho aqui, ó, que é um pronome. Gente, não existe artigo com substantivo implícito. Se o a substitui nome, ele não é artigo, ele é o que, pessoal? Quem é que substitui nome? Pronome demonstrativo, tá? Mas enfim, tá dado o recado, se aparecer na sua banca, você já sabe como é que o seu examinador vai dizer. O acento é obrigatório, tá? A outra frase, por exemplo, ele pode fugir disso e dizer o seguinte: o acento grave é justificado pela presença de preposição contraída com o a que acompanha o substantivo implícito. Ele não vai dizer que é artigo, de repente. O a que acompanha, a ideia é a mesma, né? O acento grave aqui é obrigatório. Troque aí por nome masculino, só para ver se vai aparecer um au. Vamos lá, ver se vai aparecer aí. Em vez de história, bota aí o nome caso. Este caso é igual a quem? Ao que contaste ontem. Esse caso é igual ao que você contou ontem. Ao caso que contaste ontem. Esse a substitui nome, ele é pronome demonstrativo, mas o CEF, se disser que é artigo, vai. Nas últimas formas ele vai aceitado, tá? Enfim, tem chamado de artigo, né? É um contrassenso aí com a gramática tradicional, mas tudo bem. Tudo bem nada, né? A gente aceita porque, enfim, a banca tem usado essa nomenclatura. Pessoal, todas as locuções têm que ter acento grave. Todas as locuções femininas. Esse quadrinho aqui é fundamental. Pega o seu material e você marcar todas elas, tá? Existem 4 tipos de expressões que levam acento grave para que elas não se confundam com outras expressões linguísticas. São as locuções conjuntivas, as locuções prepositivas, as locuções adjetivas, locuções adverbiais. Todas as locuções femininas que começarem com a preposição a, você vai colocar acento grave, se o núcleo delas for feminino. Locução feminina, você coloca o acento grave. Não interessa o que haja ao redor da frase, se é locução e o núcleo é feminino, você vai colocar acento grave. Aí você tem a medida que, a proporção que, coloque acento grave. Se estiver no sentido de quanto mais, não está escrito no seu material, mas você pode colocar. Escreva aí, igual, sinalzinho matemático igual, e escreva assim, quanto mais. Quanto mais. Tem que colocar acento grave? Tem que colocar acento grave. Eu só queria saber isso aqui, turma. Olha só. A medida que foi aferida estava errada. Tem acento grave aqui, pessoal? A medida que foi aferida lá na bomba de gasolina estava errada, né? Enfim, o posto de gasolina estava utilizando um mecanismo que adulterava a medida indicada na bomba. Então marcava lá 50 litros, quando na verdade tinha colocado só 45. A medida que foi aferida, então, estava errada e o posto foi autuado. Essa medida tem acento grave? Está no sentido de quanto mais. Quanto mais foi aferida, estava errada? Então não tem acento, não. O a medida aqui só vai ter acento se estiver no sentido de quanto mais. Certo? Vamos fazer outra frase aqui, só para ver se você realmente captou a ideia. Com licença aqui, vou apagar. Se eu dissesse, por exemplo, que a medida que nós estudamos, vírgula, aprendemos. E agora? Esse a medida aqui está no sentido de que, turma? Quanto mais nós estudamos, vírgula, aprendemos. Aqui vai acento grave. Para que serve esse acento? Ele é só uma marca linguística para dizer o seguinte: ei, isso aqui é uma locução. Isso aqui é uma expressão que tem um sentido específico. Tem um sentido de quanto mais. É diferente da outra expressão que não é locução, que não tem um sentido de quanto mais. Ali a palavra medida está no sentido de, sei lá, a medida, o comprimento, né? A unidade de verificação, né? Que foi aferida estava errada, a unidade de medida, a medida lá que foi verificada, enfim.
Outras locuções aqui, as prepositivas, turma. Olha só. A polícia agiu à força da lei. À força da lei. Quer dizer, ele agiu na força da lei. Tem que ter acento. Quando você puder botar o na, isso aqui é uma locução. Por exemplo, o caso foi julgado à luz da Constituição. O que você entende? Que o caso foi julgado na luz da Constituição. Tem que ter acento. Estamos à espera de uma vacina. Estamos o quê, pessoal? Na espera de uma vacina, vai acento. A casa ficou às margens do rio. A casa ficava às margens do rio. A casa ficava o que, pessoal? Nas margens. E por aí vai. Né? Estamos à procura de quem queira pagar o preço para ser servidor público. Estamos à procura de, estamos na procura de alguém que queira pagar o preço. Por exemplo, o portão ficava à entrada do parque. O portão ficava onde, pessoal? Na entrada, e por aí vai, à vista de, à disposição de. O réu ficará à disposição da justiça, ele ficará na disposição da justiça. Se você puder botar um na, manda bala no acento grave aí. Locuções adjetivas, a mesma coisa. Se tem núcleo feminino, você vai colocar acento grave, tá? A mineira, a paisana, a Luiz 15. Cuidado, pessoal, Luiz é palavra masculina, mas fica implícito uma palavrinha aí, não fica não? Qual a palavra? Moda, né? E cuidado, porque moda só fica implícita diante de nome de povo, pessoa ou região, tá bom? Coloca a palavrinha moda aqui, ó, a moda. Puxa uma setinha e escreve moda. Só que tem esse detalhe, tá, gente? Só se pode subentender a palavra moda antes de nome de povo, pessoa ou então o que, turma? Região. Vou escrever aqui, vai ficar mais fácil de entender isso daí. Quando eu falo, por exemplo, gente, bife. Vou falar aqui do bifezinho aqui, ó. Bife à milanesa. O que é que você entende? A milanesa é a forma como o bife foi preparado, não é isso, pessoal? Bife à milanesa. E aí subentende-se a expressão moda. Porque milanesa é povo, pessoa ou região, gente? Região. Então, se for povo, se for pessoa ou se for região, você vai subentender a palavra moda. Porque a palavra moda vai se esconder, vai ficar implícita, vai ficar implícita aqui, ó. No caso, milanesa é uma região, tá aqui, ó. A moda da região milanesa. Você vai colocar acento grave. E por que bife a cavalo não tem acento, hein, pessoal? Bife a cavalo. A cavalo. Não, mas é o modo como o bife foi preparado. Bife a cavalo e tal, tem acento. É a moda do cavalo, pessoal? Quer dizer que cavalo é povo? É pessoa? É região? Não, então você não vai colocar acento grave aqui. Tem nada de moda aqui. Então não tem acento não. Ademais, cavalo é até uma locução, sim, forma uma locução, mas é uma locução de núcleo masculino ou feminino, pessoal? Cavalo é masculino, né? Então você não vai colocar acento grave aqui de jeito algum, tá? O termo masculino, então você não vai poder subentender a moda. Seguindo aqui, turma, locuções adverbiais seguem o mesmo rito. A moda, a vista. Por que a prazo não tem acento? Foi erro de digitação? Porque prazo é a palavra o que, turma? Masculina, né? A revelia, a tarde, a noite, à toa, tudo isso aí tem acento grave. Porque quando formam locuções adverbiais, você tem que colocar acento para distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, eu vou colocar aqui, pessoal, que o adolescente cheirava a cola. O moleque é um noiado ou ele tem cheiro de cola, pessoal? Ele tem cheiro ou ele inalava ou exalava cola? Se eu colocar acento grave, o que você vai pensar? Inalava ou exalava cola? O adolescente cheirava a cola. Se eu colocar acento grave, é o modo como ele o quê? Exalava. Ele era um sachê de cola. Chegava perto, acendesse aí um isqueiro, o moleque pegava fogo, né? Porque ele tinha cheiro de cola, né? E se eu tiro o acento grave, o que você entende? E quem cheira algo. O que o moleque cheira? A cola, tá? Aí vamos lá, se eu troco o termo feminino por masculino, vamos colocar aqui o masculino, em vez de cola, bota cigarro aí. O adolescente cheirava a que ele cheirava, pessoal? Ao cigarro ou ele cheirava a cigarro? Vamos colocar uma coisa mais divertida aqui. Uma coisa mais nociva. Loló. Coloca aqui, ó. Loló. Não, loló não. Vamos colocar aqui. Tiner. Não, pega uma coisa mais pesada aí. Vamos lá. Vamos ver outra coisa aqui mais... O molecada não gosta mais disso, não. Aqui. Vamos colocar, ele cheirava... enfim.
Vou colocar tabaco. Tabaco aqui, pessoal. Eles tiravam a tabaco. Ele tirava tabaco. Veja que não existe AU aqui, ó. Não existe A mais O. Se não existe A mais O, também não vai haver A mais A. E para que serve então esse acento grave aqui, turma? Só para designar que cola não é a coisa que ele cheira, mas o modo como ele exala o cheiro, né? É uma locução adverbial. A gramática diz o seguinte: toda locução feminina, você coloca um acento grave para destacar essa locução e distinguir de outras expressões parecidas. Tirava a cola, você entende que o moleque tem cheiro de cola. Ficou claro isso aí, turma? Beleza? Vendi à vista, sem acento. O que você vai entender? Vendi à vista, sem acento. Vendi os olhos, vendi à vista. Não tem a expressão? O cara vendeu os olhos da cara para pagar a dívida. Agora, se eu colocar acento grave, vendi à vista com acento grave. O que você entende? Foi o modo como eu vendi. E olha que o verbo vender nem pede preposição. Mas o acento não é do verbo. O acento é de quem, gente? Da própria locução adverbial. Toda locução adverbial bota um acento para não fazer confusão com outra expressão linguística semelhante. Tá bom? Vamos então à nossa questãozinha aí. A gente chama esse acento, o CESP chama esse acento de acento fixo. Pode colocar aí, acento fixo, eu acho que está escrito em algum lugar. As locuções iniciadas por preposição A recebem acento grave fixo. Marca aí, ó. Acento fixo. Tem nada a ver com fusão. Pode até ter alguma coisa a ver com fusão. Mas o CESP chama de acento fixo, que é só um acento distintivo, para você não confundir com outras expressões linguísticas e falar, isso aqui é uma locução que tem sentido de alguma coisa diferente, né? Cheirava a cola, tinha cheiro de cola, exalava a cola. Então vamos à primeira questãozinha aí, turma. Prova do TJ de Roraima. Eu vou direto ao item. Se fosse empregado o termo espécie humana em lugar de gênero humano, a substituição de ao por a com acento grave seria obrigatória para a manutenção da correção gramatical do texto. Olha o texto aí, turma. Quando se fala em defesa, trata-se da ampla defesa que abrange o direito de recorrer quando a decisão for favorável. O recurso ampara-se em dois fundamentos de natureza psicológica. De um lado, o sentimento inato, inerente ao gênero humano, de inconformidade com a derrota. De outro lado, a certeza universal da falibilidade humana. Então vem comigo aqui, ó. Inerente ao gênero humano. Troca por espécie humana. Como é que ficaria a frase? Inerente à espécie humana. Percebe que são dois As? Inerente à espécie humana. Junta os dois As, coloca um acento grave. Se no masculino aparece ao, até o Sérgio está usando aí o macetão do povão aí, ó. Ao, o feminino tem que ter acento grave. Tem ou não tem? Então pronto, a questão está certa. Pode botar a questão 20 correta. Eu não vou escrever aqui na tela, porque não tem como, mas aqui está certo. Certinho o item. Muito bem, vamos à próxima questão. TCU agora, ó. Já o aspecto econômico, questão 20, já o aspecto econômico refere-se sobretudo às condições que abrangem a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou minimização do controle estatal, a livre empresa e a iniciativa privada. Você percebeu o paralelismo linguístico aqui? O que é paralelismo, pessoal? O paralelismo é igualdade de tratamento. Quando você faz uma enumeração, se você marca o primeiro item da enumeração com artigo, é recomendável que você marque todos os itens da enumeração com artigo respectivo. Por exemplo, olha lá, refere-se sobretudo às condições que abrangem. E abrangem o que, pessoal? A propriedade privada, olha o artigo. Segundo termo, a economia de mercado. Terceiro, a ausência ou minimização do controle estatal. Poxa, faltou aqui, ó, faltou um artigo aqui, ó. A ausência ou o que, turma? A minimização. Quebrou o paralelismo. A livre empresa e o que mais? A iniciativa privada. O que o CESP gosta de fazer muito? Atenção aqui, ó. Às vezes o examinador propõe uma reescrita do texto arrancando todos os artigos. Pode fazer isso? Desde que você faça com um e faça com todos, para manutenção do paralelismo, da simetria, né, das construções sintáticas aqui. Vamos tirar o artigo de todo mundo, pessoal. Como é que ficaria a frase? Já o aspecto econômico refere-se sobretudo às condições que abrangem. Vamos lá, começou aqui. Que abrangem o quê? Propriedade privada, sem artigo. Abrange o que mais? Economia de mercado, sem artigo. Abrange o que mais? Ausência ou minimização do controle estatal, vírgula, que mais? Livre empresa e o que mais? Iniciativa privada. Fica esquisito? Fica, mas não está errado.
Quando você tira o artigo, você está dando o nome um sentido genérico. Você está dando um sentido vago. Acertei questões da prova, sentido vago. Acertei as questões da prova. Em qual das duas eu gabaritei a prova? Acertei questões, eu acertei todas? Tá vago. Questões. Posso ter acertado de 2, 3, 4, 5 para frente. 2 para frente, aliás. Mas quando eu digo que eu acertei as questões da prova, o que você entende? Que eu acertei todas, estou especificando. Então você pode tirar o artigo, a única coisa que vai acontecer é que vai ficar com sentido genérico. Vamos à questão. Ele fala que o terceiro período do primeiro parágrafo do texto poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Olha lá, agora cita-se o aspecto econômico relacionado por princípio a quê, pessoal? A condições relativas. E aí vem, relativas a quê, turma? A alguma coisa que se chama a propriedade privada, você tem 2 As aqui. Relativas a que mais, turma? A economia de mercado, tá certo isso, turma? Não, faltou um acento grave aqui, bote o acento aí, ó, em a propriedade privada, ou a economia de mercado. Por quê, professor? Acompanha comigo. Relativas a propriedade privada, são 2 As aqui, então você tem que seguir a mesma linha nos demais. Relativas a economia de mercado, com acento grave, são 2 As. Relativas a que mais? A ausência com acento grave aqui, ou a minimização com acento grave aqui também. Cadê? Faltou o A com acento grave aqui. Tudo errado. E por fim, relativas a quem mais? A livre empresa e A com acento grave iniciativa privada. Bagunçou tudo. A questão 21 está errada por falta de paralelismo. Tá bom? Então você tem que manter o paralelismo aí. É uma recomendação estilística. Essa questão do paralelismo não é uma obrigação gramatical, não. Os gramáticos recomendam que ao colocar artigo no primeiro, você coloque artigo nos demais. A sua banca, quando faz esse tipo de construção, ela cobra o paralelismo. Explícito ou implicitamente, mas ela fala da correção gramatical, tá? Então você não pode fazer bagunçado de acordo com o paralelismo sintático, você tem que manter essa uniformidade de tratamento aí. De construção, aliás. Gera. Sim, quebra do paralelismo provoca um erro gramatical. Por isso que a questão 21 está errada. Bem? Ficou bem claro isso aí para todo mundo, turma? Dúvidas? Querem mais um exemplo? Tranquilo? Se aparecer uma outra aqui, a gente fala de novo de paralelismo. E vai aparecer. Pode ficar tranquilo. Questão 21 errada. Vamos para a próxima. TRE de Goiás. Por fim, integravam a corte 3 membros efetivos e 4 substitutos, escolhidos aí pelo chefe do governo provisório, dentre 15 cidadãos indicados pelo STF, desde que atendessem aos requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. Se a preposição a, gente, presente na contração aos, fosse suprimida, tira só o azinho, só a preposição a. A função sintática da expressão requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral seria alterada, mas a correção gramatical do texto seria mantida. Será que eu posso tirar esse azinho aqui, pessoal? Vamos lá, vamos ver se eu posso tirar o azinho aqui, ó, de aos requisitos. Aí é regência, tá, pessoal? Grifa o verbo atender aí, por favor. O verbo atender, isso é CESP. E CESP é o seguinte, o verbo atender pode ser VTD ou VTI. Não interessa o significado do verbo, se é atender pessoa, se é atender coisa. A gramática tradicional tem um entendimento diferente, que não vale nem a pena citar aqui. O que vale a pena você citar é que o CESP incondicionalmente acha que esse verbo pode ser VTD ou VTI. Com preposição ou sem preposição está valendo. A correção gramatical é atendida. Você é um servidor público já. Você já é um servidor público, sim ou não? Professor, não depende de nada. Você já é. Amém ou não amém? Amém. Pronto, é isso aí. Você já é um servidor. Então você vai atender ao público ou vai atender ao público? Ao público. Pode ser com A, pode ser um A. Você vai atender o público. O verbo atender pode ser VTD ou VTI. É o entendimento do CESP. A gramática normativa tradicional vai ter um entendimento um pouquinho diferente, que não vale nem a pena mencionar, porque senão vai confundir sua cabeça. Pode ser VTD ou pode ser VTI, tanto faz com a preposição ou sem ela, tá tudo certo. Olha aí, certo e certo aqui, ó. Ah, eu posso dizer atender ao público? Pode. Posso dizer atender ao público? Também. Portanto, no caso da crase, eu posso atender à população com acento grave ou posso atender à população sem acento grave, uma vez que a preposição a é o que, turma? Facultativo. O verbo atender, isso no entendimento do CESP. Segue a mesma linha o verbo servir. Pode botar também aí o verbo servir.
você vai servir o público, você é servidor, então você vai servir o público, você vai servir ao público. Tanto faz, VTD ou VTI, as duas formas estão corretas. Então, vai mudar a regência? Vai. Vai mudar a função sintática? Vai. Vai mudar o sentido? Não, vai atender aos requisitos, vai atender aos requisitos, o sentido não vai mudar, ok? E a função sintática vai, a função vai deixar de ser objeto indireto e vai ser objeto direto sem a preposição. Ele fala que a função sintática seria alterada, mas a correção vai ser mantida, tá tudo certo, tá tudo lindo. Esse verbo não caiu nenhuma nem duas não, perdi as contas já. Quantas vezes já vi esse verbo em prova, verbo atender, verbo servir, verbos aí tão comuns aos servidores, né? Então é isso. Vamos para mais um, agora 23. Desde 2012, os projetos voltados à recuperação e à inserção social está a remissão de pena por meio da leitura. Olha aqui, turma, voltados a alguma coisa. Como é o nome da coisa? A recuperação. E voltados a outra coisa. Como é o nome da coisa? A reinserção. Você percebe que são dois As aí. Tá? Aí vem a reescritura, ó, sem prejuízo para a correção gramatical, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o sinal indicativo de crase poderia ser eliminado em ambas as ocorrências no trecho, voltados à recuperação e à reinserção social. Posso tirar o acento grave dos dois? Posso? Ah, professor, não pode não, porque o acento é obrigatório e se tirar vai dar problema. Mas peraí, se você tirar o acento grave, você não está tirando o acento grave. O que é que você está tirando a bem da verdade aí? O artigo, e se tirar de um, tem que tirar de quem? Para manter o equilíbrio, para manter o paralelismo, a igualdade, a equidade, a isonomia gramatical, né? O paralelismo gramatical. Então vai ficar como aqui, ó? Voltados. Vamos tirar só o primeiro A. Voltados. Tirei o primeiro. Aqui, pessoal. Opa, é o primeiro A? Não, vai tirar o segundo A. Voltados a quê? Uma coisa chamada recuperação. E a outra coisa, qual é a outra coisa, pessoal? E voltados e a recuperação e a reinserção. Inserir, inserção. Pronto, reinserção. E aí, pessoal, se eu tirar o artigo, valendo, desde que eu tire dos dois. Desde que eu tire dos dois, tá tudo certo. Estou tirando o artigo. Só para ver se você entendeu mesmo, bota um nome masculino aí. Nome masculino que faça qualquer sentido, não precisa ser sinônimo não. Em vez de recuperação, condicionamento. Vamos ver como é que vai ficar. Voltados aqui, pessoal. Você tende a dizer ao recondicionamento. Fazer um recondicionamento aí, ó. E voltados, em vez de reinserção, eu poderia dizer voltados ao convívio, pronto. Convívio social. Convívio social. Vai ficar meio esquisito, mas é como se eu fizesse o quê, pessoal? Uma vez que eu tiro o artigo, como é que ficaria a reescritura aqui, pessoal? Voltados a recondicionamento e voltados a que mais? A convívio social. É esquisito? É, mas dá para tirar o artigo dos dois devido à questão do paralelismo, né? Então a questão está certa, marca para a gente a 23, correta. O César já fez isso há muito tempo na prova do TJDFT e o ano eu não me lembro exatamente qual foi. Mas a questão dizia bem assim, pessoal, direito à remuneração, e aqui mais? E há direito à remuneração e ao salário. Todo cidadão tem direito à remuneração e ao salário justo, não sei de que coisa e tal. Pessoal, é possível tirar o acento grave aqui? Desde que seja retirado o que mais aqui, pessoal? O artigo. Aí tá valendo, tá tudo lindo. Direito à remuneração e direito a que mais? Sentido genérico, qualquer tipo de salário, tá bom? Você estaria tirando aqui o artigo A, direito à remuneração. É possível fazer essa reescrita, sem problema. Tem que tirar dos dois, paralelismo. Você entendeu o que é paralelismo, né? Muito bem, vamos lá para a próxima, questão 23. Certa ou errada 23? Tá certa, né, gente? Sem prejuízo para a correção gramatical, o sinal indicativo pode ser retirado. Pode. Vai, próxima.
Na organização do poder jurídico ou do poder político no Estado moderno, olha a locução, olha a locução. À luz da tradição iluminista, o direito tem por função a preservação da liberdade humana. Como é que você entende isso aqui? À luz de. Como é que você entende isso? Você entende na luz da tradição iluminista, à luz da tradição iluminista. Grifa essa expressãozinha, à luz de. À luz de. Esse de se juntou com a e formou o da, mas a locução é à luz de. É uma locução prepositiva, tá, gente? Começa com a, termina com de, é locução prepositiva. A força de, a luz de, a espera de, a revelia de e por aí vai. Perguntinha, o emprego do sinal indicativo de crase em à luz da tradição iluminista é facultativo? Não, ele é um acento fixo, tá errada a questão 24. Marquei. Não é facultativo coisa nenhuma, ou seja, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical e blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Tá errado. É locução e é acento fixo. É acento fixo. Tirou, muda o sentido. Bora para 25. Enquanto os latifúndios de mais de 1.000 hectares, 3% do total das propriedades rurais do Brasil, ocupam 57% das terras agricultáveis, 4,8 milhões de famílias sem terra estão à espera do chão para plantar. Grifa pra gente a espera de. A espera de. O que significa esse a espera de? Significa na espera de. Elas estão na espera do chão para plantar. Não é isso que você entende? Isso aqui é uma locução prepositiva. Se você tira o acento grave, vai manter o sentido de na espera de? Vai manter, pessoal? Não. Professor, mas para mim mantém. Para mim é a mesma coisa. Não é, não é. Quando você tira o acento grave, perde-se o sentido de na espera do chão. Passa a ter um outro sentido, deixa de ser locução. Aí vem a questão e diz assim, olha, o emprego do sinal indicativo de crase, na expressão à espera, ele é obrigatório. Certo, até aqui certo. Portanto, sua retirada acarretaria prejuízo ao sentido do texto. Sim ou não? Muda o sentido ou não muda? Muda. Professor, mas eu não vejo mudança de sentido. Muito bem, que bom que você está sendo sincero, mas muda o sentido sim. Quer ver? Eu vou fazer uma frase bem aqui, você vai dizer para mim se é com acento ou se é sem acento. Olha essa frase aqui, turma. À espera de... A espera de quem precisa de UTI pode ser fatal. Cada hora importa, né? Tenta ficar aí 5 minutinhos, prendendo sua respiração, você vai saber, né, como é que essa espera pode ser letal. E a galera precisa de UTI, não tem. A espera de quem precisa de UTI pode ser fatal. Pessoal, se a espera dele tem acento grave, mas não tem o sentido de na espera, não. Se eu colocar acento grave, teria o sentido de quê, pessoal? O que não faria o menor sentido aqui, ó. Então, isso prova que a expressão à espera com acento tem um sentido. E à espera sem acento vai ter o que, pessoal? Outro sentido. Esse aqui não está no sentido de na espera de, não. Então, não tem acento. Logo, repito, isso prova que o acento grave não é só enfeite. Ele muda o sentido do texto. Ah, mas eu não vejo mudança de sentido. Aí não tem como a gente conversar mais. Eu já usei todos os argumentos aqui. Entendeu? Ficou claro? Sim ou não? Tem que ficar ligado na mudança de sentido. Bota o acento grave quando tiver o sentido de na espera. Tirou, mudou o sentido. Questão 25 está o quê? Turma. Certo ou errado é 25? Ele falou que manteria, causaria prejuízo ao sentido. Tá certo, já batei aqui. Questão 25, que é obrigatório, tem que ter. Se tirar, muda o sentido. Vai para 26. Aí vamos agora para a pontuação das conjunções, galera. Essa tabelinha aí é importantíssima. Nosso tempo corre, voa. Mas é o seguinte, quando você encontrar essas conjunções entre duas orações, fique esperto com a pontuação, tá, gente? As conjunções aditivas, e, nem, mas também, mais ainda, como também, bem como, tem pontuação anteposta obrigatória. Só é facultativa a vírgula antes do e antes de quem, gente? Do nem, tá? Fique ligado com essas duas conjunções. As alternativas, ou, ora, quer, seja, vírgula anteposta é obrigatória. Você tem que colocar vírgula antes do ou, ora, quer, seja. Sendo que é facultativo apenas antes de quem, pessoal? Do ou, tá? Então grifa com a canetinha aí que brilha no escuro, a marca texto aí, ó, que antes do ou, do e do nem, a vírgula anteposta, ela é o que, turma? Facultativa.
quando essa conjunção está entre duas orações, tá? As conjunções explicativas, por quê, por quanto, pois no início da oração e o que, quando significa pois, tem vírgula anteposta obrigatória. Se a conjunção estiver no meio de duas orações, você tem que colocar a pontuação antes para separar as orações, tá, gente? Isso está escrito aí no rodapé da tabela. Outra tabelinha bacana que você vai ver é a das conjunções adversativas e conclusivas. Aí o bicho pega. Presta atenção agora, ó. Quais são as conjunções adversativas? Vamos lá, todo mundo lendo só para lembrar o som. Vamos embora, turma. Mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante. A vírgula anteposta é obrigatória, está escrito aqui, ó, vírgula anteposta obrigatória. E a vírgula pós-posta é facultativa, exceto depois de quem, pessoal? O mas. Quando o mas está no início da oração, entre duas orações, ele está lá introduzindo a oração, você não usa vírgula depois do mas. Caiu na prova do TRE de Goiás, perguntando se a vírgula era facultativa. Não é. Agora, o porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você pode colocar a vírgula pós-posta facultativa. E as conjunções conclusivas, aquelas que você usa para fechar a redação. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, destarte. Essas conjunções têm vírgula anteposta obrigatória, quando ela está entre duas orações. E a vírgula pós-posta é o que, turma? Entre parênteses significa que é facultativa, tá? Cuidado com a conjunção pois. Circula esse pois aí, ó. Ele só é conclusivo quando está onde, pessoal? No início da oração ou deslocado no meio dela ou no final? Deslocado no meio ou no final da oração, aí o pois é conclusivo, equivale a portanto, e as duas vírgulas são obrigatórias quando esse conectivo está isolado. Bom, você tem que saber as conjunções e não só as conjunções, a pontuação delas é fundamental. Olha lá, vamos embora para a próxima aqui, ó. Vejamos aqui, questão número 26. 26. Só uma dicasinha aqui, pessoal. Dilma criticou o PSDB e, diante das câmeras, Aécio refutou acusações antigas. Aquela peleja das antigas, né? Muito bem, olha aqui, turma. Dilma criticou o PSDB e, diante das câmeras. Pessoal, a vírgula antes do E apareceu por causa do E ou por causa da expressão intercalada aqui, pessoal, diante das câmeras? Não é do E essa vírgula é da expressão diante das câmeras. Uma vez estando intercalada, pega duas vírgulas. Se você arrancar essa expressão, as vírgulas vão desaparecer. Veja, Dilma criticou o PSDB e Aécio refutou acusações antigas, a vírgula depois do E some, tá? Eu falei que não se usa vírgula antes do E, apenas uma vírgula, mas você pode usar duas quando houver uma intercalação na frente do E, na frente de qualquer conectivo você vai fazer a mesma coisa. Bora para a questão do DEPEN aí, pessoal. Questão do DEPEN. Eu vou logo para 26 aqui, que é o que interessa. A substituição da locução no entanto por conquanto manteria a relação estabelecida entre a última oração do segundo parágrafo e a oração que a antecede? Gente, no entanto, puxa uma seta aí, ó. Escreve assim, adversativa. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, é adversativa. E conquanto, pessoal, não tem nada a ver com mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não. Esse conquanto, ele é a mesma coisa de embora. Puxa uma setinha e escreve assim, ó. Embora. Escreve lá, embora. Embora. E é uma conjunção que dá a ideia de que, gente? Conceição, não é isso? Brincadeira, é concessão, é isso mesmo, concessão. Concessão. Achei bacana esses dias, estava dando aula. O que é concessão? Né? Aí alguém falou assim, é quando você tem uma oração, o cara falou decorado, a coisa mais linda, quando o candidato decora, né? Mas é mais lindo ainda quando o candidato assimila e faz a paráfrase. A concessão é um obstáculo que não impede a ação principal. Exemplo, embora não tenha estudado nada, gabaritou a prova. Qual é o obstáculo? Não estudou nada. Qual foi a ação principal? Gabaritou a prova. É o sonho de todo mundo. Não estudar nada e gabaritar, né? Então, é um obstáculo que não impede a ação principal. Embora aqui, ó. Embora. Colocar essa frase infame aqui, ó. Embora não soubesse nada, não soubesse nada, gabaritou a prova. Gabaritou. Isso aqui não é adversidade não, pessoal. Isso aqui é concessão. Gabaritou a prova. Gabaritou. Pronto. Embora não soubesse nada, gabaritou. Verbo intransitivo. Quem gabarita, gabarita. No sentido de gabaritou. O cara fechou a prova. Enfim. Pessoal, eu sei que é verbo transitivo direto quando tem objeto. Mas aqui não tem objeto, é o verbo intransitivo. Ele gabaritou. Quebrou tudo. Uma outra forma de você entender é que a concessão ela expressa uma situação em que tinha tudo para dar errado e deu o que, pessoal?
Certo. Concessão, tem tudo para dar errado, mas dá certo. Ou pode ser o contrário, tem tudo para dar certo, mas dá o que, gente? Quer ver? Olha só, tira o não e bota o tudo bem aqui, ó. Embora soubesse tudo, o que aconteceu? Zerou a prova. Embora soubesse tudo, tinha tudo para dar certo. E deu o que, pessoal? Errado. Então isso é a concessão, é uma oposição, um obstáculo que não impede a ação principal. O conquanto, pessoal, está na família do embora. Isso aqui é uma oração subordinada, não tem nada a ver com no entanto. A questão está errada, bota aí 26, está errada. É de outro universo, tá, gente? Agora dá para você fazer ali uma reescrita e colocar o no entanto aqui. Só que você vai ter que colocar na outra oração. Faz a reescrita aí, ó. Não sabia nada. Aí você vai colocar a conjunção aqui agora. Ó. Como é que ficaria a frase? Me ajuda. Não sabia nada. Não sabia nada. Veja que você vai ter que colocar a conjunção agora na outra oração. Vírgula obrigatória. Qual é a conjunção lá? No entanto, né? Vai. Não sabia nada. No entanto, o que, pessoal? Gabaritou. Tem o mesmo sentido de oposição. Tem o mesmo sentido de oposição, mas não é a mesma ideia semântica, não. Gabaritou. Não sabia nada, mas gabaritou. Ah, bandido, tal. Estudei pra caramba. Enfim, no entanto aqui, para fazer essa reversão, tinha que fazer uma reescrita, deslocar o conectivo, jogar para outra oração. Aí você mantém alguma coisa, mas trocar um pelo outro não dá, não. É errada a questão 26. 27. Mais conjunção para você aí, ó. Pronto. Aqui não é ter não, pessoal, é TRE. É porque o Windows, não é o Windows não, o Word faz essas palhaçadas aí, o corretor automático, enfim. Era esse um quadro que demonstrava a grande estabilidade sentida pelos cidadãos que viveram naqueles anos. Mas havia cidadãos, grifa aí o mas, ó. Mas, conjunção introduzindo oração. Olha a perguntinha do cara. A inserção de vírgula após o mas não prejudicaria a correção gramatical do texto, pois nesse caso a utilização da vírgula é de caráter facultativo. Errado, cara, você não vai botar vírgula não, tá? Não pode não, é errado a 27. A não ser que na frente do mais houvesse uma intercalação, um termo intercalado aqui, interrompendo tudo. Por exemplo, mas, segundo os dados, né? Mas, vírgula, segundo os dados, vírgula, havia cidadãos? Né? Se eu colocasse a expressão segundo os dados aqui no meio, intercalada, você teria duas vírgulas. Mas do jeito que está aí não dá não, é errada a questão 27. E a 28? Cadê a 28? Tem? Tem 28? É a próxima, né? Tá aqui o texto do INCA. O período de incubação vai de 2 a 7 dias, mas a maioria dos pacientes pode espalhar o vírus desde o primeiro dia de contaminação, mesmo depois do surgimento dos sintomas. E até 7 dias, aproximadamente 7 dias após o seu desaparecimento. Adverte-se, pois, que as precauções com secreções respiratórias são de importância decisiva. Grifa esse pois aí, ó. Ele está introduzindo a oração aqui, pessoal, no início do período, introduzindo a oração? Ou está deslocado, gente? Esse pois equivale a porquê ou equivale a portanto? Puxa uma seta e escreve aí, por gentileza, em algum lugar, não sei onde é que você vai fazer isso, adverte-se portanto. Eu não consigo conceber a ideia de colocar adverte-se porque, que as precauções não faz sentido, é portanto. Quando o pois for igual a portanto, estiver deslocado, ele tem aqui as vírgulas obrigatórias ou facultativas, turma? Obrigatórias. E ele é conclusivo ou explicativo? Conclusivo. O que diz que o pois é explicativo ou conclusivo não são as vírgulas, pelo amor de Deus. O que vai dizer que o pois é explicativo ou conclusivo é a posição dele. Tá? Se o pois estiver... Vamos lá. Como é que é o pois explicativo? Ele vem no início ou ele vem deslocado, pessoal? Ele inicia a oração. Inicia a oração. Pronto. É no início, na cabeça ali da oração, no rosto da oração, ele é explicativo. Para que ele seja conclusivo, ele tem que aparecer como, turma? Deslocado. E por causa do deslocamento, né? Aí sim ele vai aparecer entre vírgulas. Alguns aí decoraram o seguinte: quando o pois está entre vírgulas, ele é conclusivo. Para com isso, tem que ser a posição dele, cara. Está deslocado, conclusivo. Iniciou, ele pode ser explicativo, é isso que manda. Eu vou colocar uma frase aqui para ver se você entendeu o que eu quis dizer aqui. Vou colocar uma frasezinha bem bacana. Vou colocar uma frase aqui, ó. Não há determinismo. Determinismo. Não há determinismo.
determinismo, vírgula, pois, vírgula, como se sabe, e vírgula, né? O indivíduo tem poder de escolha. Tem poder de escolha. Pessoal, esse pois é conclusivo ou é explicativo? Mas não está entre vírgulas? Eu não decorei que é entre vírgulas, que é conclusivo? Ah, então é conclusivo. Não é assim que brinca, para com isso. Olha lá, não há determinismo, vírgula, pois, como se sabe, vírgula, o indivíduo tem poder de escolha. Eu só quero saber uma coisa, se esse cara está iniciando a oração ou se ele está deslocado. Vamos à primeira oração. Ela vai de onde a onde, pessoal? Primeira oração, não há determinismo. Pronto. Fechou aqui. Segunda oração, começa com qual conectivo? Pois, então pronto, ele é explicativo. Ele equivale a porquê ou ele equivale a portanto? Vai, faz o teste aí. Eu acho que é porquê, né, não, turma? Não há determinismo. Porque, como se sabe, o indivíduo tem poder de escolha. Fecha aqui a oração. Tchuc, tchuc, tchuc. Esse porquê, ele é explicativo. Ele equivale a... Esse porquê, esse pois equivale a porquê. Fui claro aqui, turma, que o que interessa não são as vírgulas, é a posição do cara. Já falei demais. Eu gosto de ficar repetindo, mas eu acho que eu sou muito enfático com isso. Bom, dúvidas? Pergunta. Vamos para a pergunta de prova. Mantém-se a correção gramatical do texto, do período, ao se substituir o pois. Por quem, pessoal? Por conseguinte, ou ainda pelo portanto. Vê na sua tabelinha aí. Você tem umas tabelinhas aí, vê se está na mesma família. Logo, portanto, por isso. Por conseguinte, então, destarte, que é uma conjunção muito arcaica, né? Muito usada no meio mais erudito. E o pois deslocado. Posso trocar, não posso, turma? Pronto, então a questão está o quê, por favor? Certíssima. Tem que saber essas conjunções? Não. Você tem que transpirar, sonhar com esse negócio. Você tem que fazer análise de conjunção o tempo todo. E assim, inconscientemente até. Né? A conjunção você vai lá e classifica as conjunções, tem que ficar de olho no valor semântico delas e tudo isso daí. Beleza, turma? Logo na sequência você tem um resuminho aí, bacaninha, das orações subordinadas, aquelas que completam a oração principal, exercendo dentro delas uma função sintática, né? Olha as orações substantivas aí, turma, aquelas que você pode trocar por isso, disso, nisso, e tem a conjunção integrante que você perguntou aqui, campeão, ó, que ou se, são orações substantivas, né? Logo na sequência a gente fala aí sobre as 6 funções sintáticas que uma oração substantiva pode ocupar. Pode ser sujeito, pode ser predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto, né? Pessoal, dessas 6 funções aqui, qual é a única que vai exigir pontuação, hein? É o sujeito, é o predicativo, objeto, complemento ou aposto? Então, das orações substantivas, a única que vai pedir pontuação é a oração apositiva, tá? Ela vai ser introduzida por vírgula, 2 pontos, travessão, parênteses. A gente vai ver isso agora aqui no texto. Vem comigo, vem comigo. Escreve H. Summermain que algumas experiências societárias, ao permitir o declínio do poder real e o enfraquecimento de monarcas hereditários, acabavam por favorecer a emergência de aristocracias depositárias da produção legislativa, com capacidade de julgar e resolver conflitos. Olha o 29 aí, ó. Na linha 8, o emprego da vírgula após H. Summermain, aqui ó, H. Summermain, vírgula, o emprego da vírgula prejudicaria a correção gramatical do período. Prejudica ou não prejudica, gente? Porque dá uma vontade de botar uma vírgula aqui, ó. Escreve H. Summermain, vírgula. Aí eu respiro, ó, vírgula. Pode botar vírgula aqui, porque eu respiro? Assim, pode? Pode não? Não? Ei, que oração é essa que vem aqui na frente, pessoal? Vê se você pode trocar essa oração todinha por isso, disso, nisso. Vamos lá. Escreve H. Summermain e escreve o quê? Isso, que algumas experiências societárias, ao permitirem isso ou aquilo, favorecem a emergência de aristocracias. Cara, isso aqui é uma oração substantiva. Circula esse quezinho aqui, ó. É uma conjunção o quê, turma? Integrante. Ela está completando o quê na oração principal? Qual função que ela está completando na oração principal? Ah, não sei não, pessoal. Uma função aí. Veja. A função de sujeito ou de objeto direto? Ah, não sei não, Átila. Então faça análise aí, ó. Escreve o tal do H. Summermain, né? H. Summer. Eu não vou escrever o nome do cara todo, não. Aqui, ó. H. Summer escreve que... Ele escreve que...
algumas experiências, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Não vou escrever tudo, não. Você vai fazer o seguinte, você vai marcar a oração aqui, ó, e vai analisar a oração principal, que é a de cá. Eu já sei que essa aqui é substantivo, porque eu posso trocar pelo isso, disso, nisso. H. Samermane escreve o que, pessoal? Isso. Você já pode batizar essa oração como oração subordinada, o que, pessoal? Substantiva. Agora, ela vai ser o complemento sintático do que faltar na oração principal. Vamos fazer a análise da oração principal, começando pelo verbo. Cadê o verbo, turma? Escreve. Pronto, é verbo. Agora procura o sujeito, fazendo aquela perguntinha bobinha que você aprendeu lá, sabe Deus quando, para achar o sujeito. Faz a pergunta. Quem é que escreve alguma coisa? H. Samermane. Esse cara aqui é o sujeito. E sujeito simples. Ah, então H. Samer escreve. E quem escreve, escreve algo. Esse verbo pede complemento e complemento sem preposição. Logo, ele é um verbo transitivo o que, turma? O que está faltando para essa oração ficar completa? Ela tem sujeito e tem VTD. Falta um objeto direto para ela. Adivinha quem vai ser o objeto direto? Tcharam! Essa oração aqui todinha está ocupando a caixinha de objeto direto. Então ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva, objetiva o que, turma? E não pode haver vírgula. Só a única oração que pega vírgula, qual que é a única que pega vírgula aí, turma? É a positiva, aquela que explica um nome. Né? Olha aqui, ó. Eu vou transformar em apositiva agora. H. Samermane, escreve H. Samermane, uma pérola. Ele escreve uma pérola. Pérola. Sabe qual é a pérola que ele escreve? 2 pontos. Ele escreve isso aqui, ó. Que tudo é do Estado. Pronto. É você e eu somos do Estado. Não, professor, eu não sou não. Eu tenho autopropriedade. É você que pensa. Olha só. Tá aqui, ó. Enfim, ele escreve... Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar aqui agora, ó. Escreve H. Samer. Escreve H. Samer, uma pérola. Que pérola é essa, gente? Isto. Que tudo é do Estado. Né? Então, turma, esses 2 pontos aqui eu posso trocar por vírgula ou travessão, tá? E essa oração é uma oração subordinada substantiva o que, turma? A positiva. Ela vai criar relação de igualdade com o nome. Sempre a positiva vai criar igualdade com o nome. Pérola é um nome e esse nome é igual a quê? Essa pérola é igual a quê? Que tudo é do Estado. Você tem uma oração subordinada substantiva, a positiva. Ela faz a função de que, turma? Parabéns, de aposto. E é a única que pode ter vírgula, travessão ou 2 pontos. De repente dá até para colocar um parêntese aqui, não dá não, pessoal? Escreve H. Samer uma pérola. Qual é a pérola? Abre parêntese. Que tudo é do Estado. Tudo bem, gente? Tranquilo isso? Vamos que vamos. Pronto, pronto, pronto. Podemos? Posso? Próxima questão, número 30. Número 30, ou é a 29? Professor, a 29, né? A 29 já viu que está errada. Você não pode colocar vírgula na oração substantiva, não. A não ser que ela faça a função de quê, pessoal? De aposto. A questão 28 está, portanto, a 29, perdão, ela está errada. Oi? Só um pouquinho, deixa eu chegar lá. 33, 34, 35. Agora é a parte do psicotécnico. A parte da explicação gramatical eu já fiz. Agora o psicotécnico é com vocês. Vai lá, lê o texto aí e diz aí pra mim se é certo ou errado. Então pronto, você falou que tá certo, tá certo. Eu já dei a explicação pra você. A questão 29 falou assim, ó. Na linha 8, o emprego da vírgula após Samermane prejudicaria a correção. Ah, então prejudica mesmo. Porque não é oração positiva, então não dá pra colocar vírgula. Beleza, turma? Pronto, fechou. É só questão da atenção agora. Número 30, vai para 30. A gente já falou de oração adjetiva aqui, né, pessoal? O que é oração adjetiva? É a oração que caracteriza um substantivo. Qual é o conector que introduz a oração adjetiva quando ela está desenvolvida, gente? Se a substantiva tem conjunção integrante, né? Olha a conjunção integrante aqui da substantiva. Qual é o conectivo que aparece nas adjetivas? Pronome. E pronome o que, turma? Relativo. Está escrito aí para você não ter que anotar nada e não perder tempo com isso. Conectivo, pronome relativo. Que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. São os elementos coesivos que conectam as orações e retomam o termo antecedente. Por isso eles são chamados de elementos o quê, pessoal? Anafóricos ou catafóricos? Retoma é anafórico. Esse aná do grego significa referência, ou perdão, anterior.
E fórico significa referência. Então, todo elemento anafórico faz referência àquilo que foi dito o quê, pessoal? Antes, referência anterior. As orações adjetivas podem ser restritivas, quando elas não têm pontuação antes. E elas podem ser o quê, pessoal? Explicativas, quando elas têm pontuação antes, né? Pode ser vírgula, travessão, 2 pontos, ou até mesmo isoladas por parênteses, né? Bora para a questãozinha boa aí? Questão 30. Eu vou direto ao item. O emprego das vírgulas no primeiro período do parágrafo, do texto aí. O primeiro parágrafo do texto, primeiro período do primeiro parágrafo do texto, justifica-se por serem regras distintas. A primeira vírgula, cara, das vírgulas, aliás, tá falando das vírgulas de modo geral, no primeiro período. Até onde vai o primeiro período, turma? Começa com a letra maiúscula e vai até a pausa definitiva, no caso, o ponto final. Brasil, isso. Quando o caso que der origem à denúncia envolver dinheiro federal, vírgula. Gente, isso aqui é um deslocamento de estrutura adverbial de tempo. Grifa pra gente aí, ó. Até federal, grifa aí, do quando até o federal. Isso aí é uma estrutura que deveria estar deslocada para o final do período. A denúncia deve ser feita ao TCU. Agora explica para mim o que é TCU, vírgula, o qual possui unidades em cada um dos estados do Brasil. Cara, essa vírgula aqui é a mesma da primeira, pessoal? Não, a primeira marca o deslocamento de uma estrutura adverbial de longa extensão gráfica. Tem nada a ver com a segunda vírgula, que aliás isola o que aqui, turma? Uma oração de caráter o que, turma? Explicativo. Então não tem nada a ver com a outra. Questão 30 está errada. Questão 30 errada. Ou está certa? Aí é a parte do psicotécnico, com você. Eu sei que isso aqui é uma explicativa e isso aqui é uma adverbial. Agora com você, vai, julga o item. 30. Certo ou errada? Ah, professor, tem que interpretar. Interpreta, vai. O emprego das vírgulas, o período do parágrafo, são regras o quê, pessoal? Ah, então são distintas, então tá certo. Entendeu? A primeira é adverbial e a segunda é o quê? Explicativa. Você acredita que eu já fiquei psicotécnico? Eu tô falando, por isso que eu falo que é o psicotécnico. Sabe como é que é o psicotécnico? Quem já fez psicotécnico aqui, pessoal? Cuidado com o tal do Zulliger. Foi um Zulliger que me bombou. Eu passei em 46º lugar no concurso da PM, já faz algum tempo, foi em 2002. E aí eu fui fazer o maldito Zulliger, né? Que aparece uma mancha lá e tal, e você tem que dizer o que você está vendo. E eu achando que era para avaliar a capacidade criativa do indivíduo, comecei e botei 12 coisas que eu estava vendo naquela mancha. Era uma fumaça, era uma nuvem, era uma folha, coloquei que parecia a fumaça de um caldeirão, coloquei tanta coisa, uma poça d'água, uma nuvem, enfim. O psicólogo, quando foi fazer o meu recurso, falou assim, cara, você é doido. Os caras estão avaliando a objetividade na interpretação. Se você está fazendo cargo de policial, o policial não pode olhar para uma situação de perigo e falar assim, um casal, por exemplo, se abraçando, e a menina dizendo assim, ai, para, tá me machucando, ai, ai. O policial não pode olhar assim e falar, ah, são 2 irmãos. Não. Eles estão brincando, né? Não, os 2 ali são namorados, estão se pegando, na namorada, não vou entrar. Não, o policial já tem que chegar assim, mão na cabeça, vagabundo. Acabou. E aí depois que o cara botar a mão na cabeça, ele vai lá, dá o bicudo, faz uma análise e tal, e não, eu tô brincando, cala a boca e tal, e faz a análise direitinho, tapa, e depois de tudo pergunta, aí vai e faz a análise e tal. E o cara que tem esse pensamento subjetivo demais não dá certo. E foi justamente o que deu lá no meu caso, né? Falou que deu perfil não indicado, não significa que eu sou doido, claro que não. Mas que é o perfil contraindicado, que é o caráter subjetivo e tal. E realmente depois eu fiz vários exames aí de aptidão, né, para vocacional e tal, e não tem nada a ver com esse negócio de... Por exemplo, eu entrei pro curso de letras porque eu achava que era para desenhar letras, pra você ter uma ideia. Sério? Eu falei, eu quero letras, porque eu pensava que era para desenhar letras, eu gostava de fazer letras, fontes e tal. Depois que eu descobri que era outro curso, que é o curso de design, etc e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas já estava lá mesmo, eu passei, vou ficar aqui, né? Aí eu pensava que era para desenhar letras. E aí mas não deu certo, né? Enfim, não era para ser. E o que eu quero dizer com isso? Aí eu leio uma coisa, eu estou lendo aqui, eu sei que falei para você que é diferente, aqui eu falei, então tá certa a questão, tá errada a questão, né? Aqui não é a mesma coisa. E essa questão é psicologia reversa mesmo, pessoal. Você vê e você diz assim, está errado, não é o mesmo caso, não é a mesma, está errada a justificativa, não é a mesma justificativa, então está errada, aí escreve aqui errado. Aí dança na bagaça, porque o cara está dizendo que são regras do que, pessoal? Distintas, então a questão está certa, tá bom? Cuidado aí, porque a sua cabeça fica assim, não, tá errado, não são casos iguais, é errado, não é o mesmo caso. Ele está dizendo que tá errado, então tá certo o item. Questão 31, bora para 31.
No caso, as vírgulas que isolam o trecho representados. As vírgulas que isolam o trecho representados no sul, etc e tal. Se fossem suprimidas ali, turma, a correção gramatical do texto seria mantida, mas o seu sentido original seria alterado. Os civis, vírgula, representados pelas elites das principais províncias, e o cara vai dizer quais são as províncias. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Fechou a enumeração aqui, vírgula. Queriam uma república federativa. Turma, presta atenção nesse caso aí, tá? Entenda, quando você achar esse padrão, travessão seguido de vírgula, troque os travessões por parênteses, que você vai entender melhor o que está acontecendo. Troque os parênteses aí por travessões, ou melhor, travessões por parênteses. Ficaria assim, ó. Os civis, vírgula, representados pelas elites das principais províncias. Que províncias são essas? Parêntese. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, fecha parêntese, vírgula. Essa vírgula não tem nada a ver com travessão ou com parêntese que você colocou aqui na substituição. Essa vírgula está fechando um segmento o quê, pessoal? Intercalado. Vou te dar uma dica mais fácil ainda. Quando você achar esse padrão, travessão seguido de vírgula, arranca o termo que está entre travessões e você vai saber para que essa vírgula presta. Arranca os travessões com tudo que eles têm dentro. Como é que ficaria a frase? Os civis, vírgula, representados pelas elites das principais províncias, vírgula, queriam uma república. Ah, eu entendi que isso aqui está isolando o segmento representados pelas elites das principais províncias, vírgula. Eles queriam uma república federativa, etc, etc. Pergunta, pessoal, se as vírgulas que isolam o trecho representados fossem suprimidas, a correção gramatical do texto seria mantida, mas o seu sentido seria alterado? Certo. Grifa aqui, ó, representados, e bota assim, ó, que eram. Bota aí, que eram. Escreva assim, que eram. É um pronome relativo. Os civis, vírgula, que eram representados pelas elites das principais províncias, queriam uma república federativa. Se você coloca entre vírgulas, a oração passa a ser o quê, gente? Explicativa ou restritiva com vírgulas? Explicativa. Se você tira a vírgula, não fica errado, não. Mas passa a ser uma oração o quê, turma? Restritiva. O sentido seria alterado. Seria alterado. A correção gramatical seria mantida, sim. Mas o sentido vai para o espaço, vai ser alterado. Questão 31 está certa. Marca pra gente aí 31 certa. Beleza, turma? Foi fácil essa aí, não foi? Próxima questão, 32. Vou direto ao item. Com correção gramatical e com mais precisão, a oração que tiveram suas condenações penais anuladas graças ao exame de DNA poderia ser estruturada da seguinte forma: cujas condenações penais foram anuladas em virtude de contraprova fornecida pelo exame de DNA. Para matar a questão fácil, eu sei que o cujas está certo, o cujo, cuja, cujos, cujas, se eu puder colocar no lugar dele seu, sua, seus, suas. Troca cujas por suas. Vê se faz algum sentido. Como é que ficaria a frase? Suas condenações penais foram anuladas em virtude da contraprova fornecida pelo exame de DNA. Faz sentido ou não faz? Sim ou não, turma? Todo sentido. Você sabe que o cujas dá a ideia de posse. Por isso que eu posso colocar no lugar dele o suas só para entender se existe mesmo essa ideia de posse. E olha que não é que existe, ó, cujas condenações, está certo. Manteria a correção gramatical sem problema nenhum, questão correta. Só vale lembrar que não se usa artigo depois de cujo. Cuja, cujos, cujas. Não vai dizer cujoas, você diz cujas. E já concorde com o nome que vem na frente, cujas condenações. Está certo, a 32. Marca aí pra gente, oração adjetiva, pronome relativo. E vamos a 33. O que é que diz a 33 aí pra gente? Vagamente interessados por um assunto, vou ler não, desculpa aí, vou direto pro item. A palavra que, na linha 8, classifica-se no período como conjunção, galera. E introduz o complemento oracional da forma verbal saber. O que é conjunção e introduz uma oração que é complemento do verbo saber. Vamos ver se é verdade. Olha lá. Cadê? Tá aqui, ó. Vagamente interessados por um assunto, mas prontos a nos desviar a qualquer momento, a qualquer instante, de acordo com o clima do momento, sem saber exatamente o que procuramos. Sem saber exatamente o que procuramos. Pessoal, esse que aí é um pronome relativo, turma? Ou é uma conjunção integrante? Sem saber exatamente o que procuramos.
sem saber o que procuramos. O que a camarada pode pensar aqui? Ó? Vai pegar a frase e vai trocar a oração pelo isso, sem saber exatamente o que, gente? Isso. Aí vai pensar que esse que é uma conjunção e que essa oração é uma oração subordinada substantiva, que completa o verbo que, turma? Porque quem sabe, sabe algo, mas não tem nada a ver. Isso aí está errado, essa análise é errada. Toda vez que você achar um o seguido de um que, você vai cortar a oração bem no meio dos dois aí, ó. Você vai trocar, vai cortar bem aí no meio dos dois. Isso, corta aí, faz uma... Separa aí, corta os dois. Se esse o pudesse ser trocado por aquilo, esse que não é conjunção integrante. Vamos lá, sem saber exatamente, e sem saber exatamente o que, turma? Aquilo que procuramos. Cara, esse que não é conjunção integrante. Se eu posso trocar o o por aquilo, eu posso trocar esse que por o qual. Olha como vai ficar bacana. Vai, lê a frase. Sem saber exatamente aquilo, o qual procuramos. Como é que é o nome desse que, turma? Pronome relativo. Que oração é essa então, gente? Oração subordinada, adjetiva sem vírgula. Ela é o que, pessoal? E não é conjunção, não. É pronome relativo. Então, retomando o que eu acabei de falar. Se você encontrar um o seguido de um que, você troca esse o por aquilo. Se der para trocar, acabou. Esse aqui é pronome relativo. Oração adjetiva logo na frente dele aí. Opa. Por exemplo, gente, eu não entendi o que você falou. Eu não entendi o que você falou. Som, oi. Bom, não entendi o que você falou. Não entendi o que, turma? Aquilo que você falou. Não entendi aquilo o qual você falou. Aí você tem conjunção integrante. Errado. Você tem o que, na verdade, ali, pessoal? Pronome relativo. Tá errado a questão 32. Marca aí, não, a 32? É a 32? Desculpa, 33 aí, ó. 33 está errada. Belezinha? Ficou claro isso, pessoal? É fácil. Troca o o por aquilo. Trocou, já era. E não é só o o, não. Pode ser o do, o no ou qualquer outra construção contraída também. Por exemplo, não acreditei no que você falou. Não acreditei naquilo o qual você falou. Pronto. Pronome relativo de novo. Ó. PR, pronome relativo. Consequentemente, oração adjetiva e não conjunção integrante. Tá bom? 32, 33, é 33? 33 é errada. Bora para 34. Ixi, nós temos 2 minutinhos aí, vamos lá. Seguindo, a oração subordinada, reduzida de gerúndio, sendo o programa mais importante da linguagem, poderia ser corretamente reescrita da seguinte forma. Poderia ser reescrita da seguinte forma aqui, ó, pessoal. Cadê? De oração com conector, onde o programa mais importante é a linguagem. Você sabe que o onde só pode ser usado para se referir a quem, pessoal? Lugar. Vamos ver se nós temos um lugar aqui, ó. O software é construído por uma série de programas que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito que nos computadores ficam na memória os símbolos, entidades levíssimas, espirituais. Onde o programa mais importante é a linguagem. Ixi, memória é lugar? Não, não é um lugar. A memória que ele está falando aí, na verdade, é como se fosse um lugar de armazenamento, mas não é um lugar físico. Ou também não é considerado um lugar. Na verdade, a memória é uma entidade, né? Ficam na memória os símbolos. No caso, ele está falando da nossa cabeça, cara. A memória é uma entidade, é um ente. É uma faculdade mental, não é um lugar. A cabeça é um lugar, mas a memória não é um lugar. Então, a questão 34 está o quê, turma? É errada. Eita, a questão 34 é errada. A 35, turma. Dá tempo de fazer a 35? Não, professor, já são 22h49. Vou liberar vocês, então, 1 minuto mais cedo. Beleza, pessoal? Era até as 22h50, né? Aí o que acontece? Vou fazer um negócio legal aqui para você, ó. Você tem o gabarito ao final, e da 35 a 40 é só emprego de conjunções. Da 35 a 40 é só trabalhar a conjunção até dizer chega, tá? É só você seguir o gabarito lá direitinho, bonitinho, você vai ver as conjunções. Para você guardar as conjunções coordenativas, eu vou colocar aqui um número, pessoal, para você mandar uma mensagem para mim, caso você ainda não tenha mandado. E aí eu vou mandar para você um mnemônico em 56 segundos. Você memoriza todas as conjunções e eu testei com meu filho quando ele tinha 10 anos de idade. O moleque sabia todas as conjunções, até hoje ele sabe, as conjunções de có e salteado. É só você mandar para o 98259-0297. Você vai mandar a palavrinha conjunções, ó. Conjunções. Tá? Conjunções.
Aí o que acontece? Eu vou mandar para você as conjunções coordenativas e um áudiozinho para você memorizar e as instruções lá para você guardar. Você vai usar a sua memória auditiva para guardar as conjunções. É um áudio de 56 segundos. Rapidinho você memoriza, tá? 56 segundos lá. Beleza? Uma palavrinha conjunções. Precisando dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Não basta conjunções, eu já sei o que é. Tá bom? Vai ser automático. Não, é porque é sério, tem o robozinho automático lá, então eu faço a busca, aí ele já busca todas as mensagens. E aqui nós temos algumas pessoas, né? Muitas pessoas, então facilita pra gente. Mas se quiser dar bom dia, boa tarde, boa noite, pode dar também. Ah, e eu vou mandar um link também, vou mandar pra você um presentinho bacana, um negócio legal, tá bom? Beleza, pessoal? Até a próxima, a gente se vê. Sucesso, arrebentem. Tchau, tchau. Valeu!